Gente, que paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus. A presença de Deus nesse lugar é real. Deus está aqui. Antes de ler com você, eu vou falar somente duas coisas. Primeiro, agradecer a Deus pelo privilégio e oportunidade que eu tenho de estar aqui no altar. Apesar de estar muito nervoso, estou muito grato porque eu sei que estou fazendo a vontade de Deus. E a segunda coisa é reafirmar e pedir as suas orações pelo meu avô, pastor Gervásio. Oração pela nossa família, nós estamos precisando do toque do Senhor. Amém? Exatamente, só isso. Abra comigo lá em Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Somente isso, podeis assentar. Antes de começar, vou falar algo que eu sempre falava no início das mensagens. George Whitefield, sua biografia, vai dizer que o professor disse a ele uma certa feita que todas as vezes que alguém fosse pregar, que todas as vezes que alguém fosse ministrar, que ministrasse a palavra de Deus, porque poderia ser a última vez que aquela pessoa poderia pregar a palavra de Deus, mas que a igreja também ouvisse a palavra de Deus, porque poderia ser a última vez que ela ouviria a palavra de Deus. Amém? Vamos começar. O que eu quero falar essa noite é sobre o chamado de Mateus, e como nós podemos aplicar o chamado de Mateus em nossa vida. Porque vamos ver na Bíblia, à luz da palavra, que toda a Bíblia vai ter como objetivo falar sobre missões e evangelismo. Tudo que está na Bíblia tem como objetivo alcançar a minha, a sua e as almas das outras pessoas. Vamos ver que tudo que Deus fez para o homem tem como objetivo alcançar a sua alma. Vamos ver que o sacrifício de Cristo na cruz, o derramar do seu sangue na cruz do Calvário, teve como objetivo alcançar a minha e a sua alma. Portanto, vamos entender que o meu e o seu objetivo é também levarmos Jesus a outras pessoas para alcançarmos a sua alma. Amém? Antes de começar, lá em 1962, no Congresso de Missões Mundial em Berlim, Dr. Oswald Smith falou assim: se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro através de missões, é o desejo de Deus que todo homem o conheça, e o propósito do Senhor é que toda a terra venha a ter o conhecimento dele. E se algum de nós não estivermos interessados em evangelismo e missões, há uma grande possibilidade desse alguém não ter nascido de novo. Por que eu estou falando isso? De acordo com a média pela ONU, nasce todos os dias 211 mil bebês. Dá um total de 77 milhões de pessoas que nascem por ano. Vai dizer que tem 7,7 bilhões de pessoas que vivem no globo terrestre. Interessante que apenas 970 milhões se dizem cristãos protestantes, e metade da população mundial nunca ouviu falar do nome de Cristo. Vamos ver também que no mundo há somente 420 mil missionários para 7,7 bilhões de pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque me chama a atenção o que a igreja está fazendo para alcançar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. O que eu e você estamos fazendo ou nos esforçando para alcançarmos as pessoas que envolvem o nosso mundo.
Quando eu digo nosso mundo, a nossa realidade. Porque é uma grande possibilidade que a maioria das pessoas que envolve a sua realidade, o seu mundo, não são cristãs, protestantes, não confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. A questão, irmãos, é que nós estamos vivendo tão no automático, é que não estamos percebendo, não estamos dando valor à alma das pessoas. Pense comigo, por favor, quantas almas nesse exato momento está indo para o inferno. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que possamos viver no automático. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós um dia pudéssemos falar do seu nome para as pessoas que ainda não confessam a crença nele. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. É sobre o meu chamado, o seu chamado, que é missões e evangelismo. Amém? Lá em Marcos capítulo 3, versículo 27, vai dizer assim: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubar a sua casa. Devemos entender que devemos expressar o reino de Deus de forma com ímpeto, aonde formos. Porque aqui em Marcos 3, 27 diz, se formos aplicar e entender, é que para entrarmos na fortaleza do valente, ou então se formos aplicarmos no reino espiritual, para roubarmos o valente, ou então para resgatarmos almas que está na mão do valente, não devemos pedir por favor, devemos invadir, amarrar o valente e então roubar a sua casa. O que está falando aqui no livro de Marcos é isso aqui, ó: invadir o reino espiritual, invadir a cidade, invadir as ruas, invadir as escolas, invadir as faculdades, invadir aonde você for, falando sobre o reino de Deus. Porque Jesus não morreu da cruz do Calvário para a gente ficar brincando de território com Satanás. Agora é a sua vez, agora é a minha vez. Jesus morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos invadir a sociedade e falarmos o seu nome. Porque deixa eu falar para vocês, o diabo, eu vou falar bem claro, ele existe, ele não está de brincadeira, ele não está esperando que a igreja do Senhor bata na porta e diga assim: diabo, toca a campainha, licença, eu vou aqui resgatar algumas almas para levar para o céu. Não, o diabo, irmãos, ele quer a minha e a sua alma. Ele quer o meu e o seu território, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos embaixadores do reino. Aonde formos, aonde andarmos, aonde passarmos, devemos fincar com autoridade o reino de Deus. Devemos invadir a fortaleza do valente e roubar e saquear as almas que estão todos os dias indo para o inferno. Devemos valorizar as almas que estão sendo perdidas todos os dias. E a conta é nossa, da igreja, que estamos deixando. Vamos seguir, senão eu vou ficar aqui o tempo inteiro, e a mensagem é longa. Devemos nos portar como igreja, aonde formos, não brincar de território com Satanás, porque o diabo e o reino das trevas não está brincando de território. Enquanto eu e você estamos discutindo o que devemos fazer, o reino espiritual, o reino das trevas está exatamente muito bem organizado, invadindo o território que nós deveríamos invadir e tomar. Abri um parênteses. Talvez em alguns momentos aqui eu falarei e serei um pouco incisivo, mas tome isso com carinho e amor, porque eu amo vocês. Amém? Vamos seguir. Vou lá em Exatamente. Vou ler de novo Mateus capítulo 9, versículo 9. Diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Primeiro ponto: Jesus viu um homem. Para entendermos o significado dessa afirmação, devemos entender aquele momento. A tradição judaica vai dizer que no momento que Jesus estava passando ali na alfândega, não havia somente o Mateus,
havia 220 cobradores, 110 homens à direita, 110 homens à esquerda, fora as pessoas que estavam passando naquele momento. Portanto, quando a Bíblia diz que Jesus viu Mateus, o que eu aprendo aqui, aplicando em nossa realidade, é que Jesus vê eu e você. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós temos a sensação ou o entendimento que nós estamos escondidos à visão de Deus, ou muitas vezes porque estamos em meio à sociedade tão inchada, porque muitas vezes não estamos sendo vistos pelas pessoas que nós queremos que nos veja, não indica que Jesus não nos vê. Eu não consigo ser mais claro do que isso. Jesus, Ele vê você. Jesus vê a minha e a sua alma aonde Ele vai. Lá em Salmos capítulo 139, versículo 15 e 16, vai dizer assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O que é que eu aprendo aqui com o salmista? Antes da minha e da sua formação, Jesus já lhe conhecia antes de tudo. E aqui vai dizer que no livro todas estas coisas foram escritas. Agora sou eu, Jones, usando a minha criatividade, eu consigo imaginar Deus na sua onisciência, onipotência, onipresença, escrevendo sobre a minha e a sua vida, sobre o nosso propósito, sobre o nosso futuro, sobre aquilo que iríamos fazer em seu nome. Antes dos nossos pais conceberem a ideia de nos terem, Jesus já havia lhe formado, Ele já havia lhe visto, Ele já havia concebido a ideia do que você seria hoje. A questão, irmãos, é que estamos muitas vezes perdendo o tempo querendo que pessoas nos vejam, quando o Deus do universo, com a sua onipotência, onipresença e onisciência, Ele nos vê. Ontem no culto de jovens, Keren falou sobre um momento sobre o olhar do Senhor, e como o olhar do Senhor tira de nós aquilo que de melhor temos, e nos limpa e nos sara. Devemos entender que o olhar do Senhor está voltado neste momento para mim e para você. Não se prenda e não perca tempo querendo ou mendigando o olhar de pessoas, quando você tem o olhar de Deus voltado para você. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 vai dizer assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Nesse contexto aqui está falando sobre a vida de Jeremias, só que em concordância com a palavra lida em Salmo 139 e aplicando em Jeremias, agora trazendo a nossa realidade. Ele já te conheceu, Ele já te santificou. Interessante que muitas vezes eu já ouvi muitas pessoas e muitos jovens, é comum falar assim: eu não sei qual é o objetivo da minha vida, eu não sei o que eu devo fazer, eu não sei para onde eu devo ir. Eu acabei de te responder: antes que eu te formasse, eu te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei. Para quê? As nações te dei por profeta. Se você não sabe o objetivo da sua vida, você é profeta às nações. Aonde você for, você deve proferir o reino de Deus. O que eu quero falar essa noite é que o objetivo da nossa vida, aquilo para que nascemos, para que fomos formados, é para sermos profetas às nações, às pessoas. Aonde formos, devemos nos portar como profeta do reino de Deus. Portanto, se você não sabe quem você é, eu te digo: você é profeta do Senhor. Ele já te conheceu e já
e já te santificou para tal. Vamos ser mais objetivos. Ponto 2 vai dizer que ele estava assentado no banco dos tributos públicos. Vamos imaginar aqui então que Levi, ou Mateus, que é a mesma pessoa, ele tinha uma posição importante, ele tinha um cargo importante. Só que Deus não nos ama por aquilo que temos, Ele nos ama porque somos seus filhos. Portanto, os seus bens e os meus bens, aquilo que temos e representamos aqui na terra, como corpo carnal, não significa aos olhos de Deus. Nós significamos porque nós fomos feitos filhos adotivos dele. Interessante, porque devemos nos conscientizar do nosso valor. Nós só vamos nos portar como homens e mulheres de Deus aonde formos, quando nós reconhecermos o valor que eu e você tem. Vou falar aqui bem claro para as pessoas, para não haver confusão. Eu e você, nós temos valor. Amém? Eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu e você, a nossa importância, vou ser redundante, é tão importante que Satanás quer a minha e a sua alma, a eternidade queimando no inferno. Você é importante ao ponto de Satanás desejar a nossa alma. Aí eu pergunto, como estamos nos portando aos olhos disso? Estamos nos portando como igreja do Senhor, ou estamos brincando de território? Porque quando entendermos o significado da nossa alma e do nosso propósito, aí sim entenderemos o que é viver e sermos homens e mulheres de Deus. Muitas vezes eu oro: Senhor, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um homem segundo o teu coração. Para isso devemos entender o valor da nossa alma e o valor que foi pago na cruz do Calvário. Porque vivemos tão no automático que muitas vezes não lembramos que o próprio Filho de Deus desceu na terra e morreu por mim e por você. E é o tipo de coisa que nunca devemos esquecer, é o sacrifício de Cristo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 6 a 8 vai dizer assim: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nesse momento Jesus está prestes a subir aos céus. Antes, João Batista batizava em águas, agora a igreja seria também batizada pelo Espírito Santo. Só que interessante é que muitos falam, e quando muitos falam, não é que estão errados, é que a gente vê sempre falando que o Espírito Santo, ele traz dons espirituais, o que é verdade, que há fruto do Espírito, o que é verdade. Mas o primeiro sinal de que somos habitados pelo Espírito Santo é que ele virá sobre nós e seremos testemunhas aonde formos. O primeiro sinal de alguém que é batizado pelo Espírito Santo, o primeiro sinal de alguém que vive com a habitação do Espírito Santo, o primeiro sinal de que você é igreja, é ser testemunha de Jesus aonde você for. Os dons espirituais, os frutos de espírito, línguas estranhas, é consequência da onde você for, sendo testemunha do reino de Deus. Deus nos chamou para sermos testemunhas do seu reino. Devemos viver missões e evangelismo em nossa alma. Deve haver um amor por almas, deve haver uma chama dentro de nós por almas. Mas eu não gosto do meu emprego, não importa, aproveita que você está lá e prega o nome de Deus. Eu não gosto da minha escola, não importa, aproveita que você está nessa escola e prega o reino de Deus. Eu não gosto da minha família, ganhe a tua família para Deus. Eu quero ir às nações, e entenda que nosso primeiro campo missionário é nossa casa. É impossível ganharmos as nações se não formos capazes de ganhar a nossa família. Nós devemos ser testemunhas aonde formos do reino de Deus. Amém? Quem é aqui é habitado pelo Espírito Santo?
Graças a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 a 20, vai dizer assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, atenção aqui, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O que é que eu aprendo aqui? Que Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele foi a reconciliação entre Deus Pai e o homem, amém? E por conta disso, nós, por sua graça e misericórdia, recebemos o ministério da reconciliação. O que é isso? É nossa obrigação, é nosso dever, é nosso objetivo levar reconciliação entre aqueles que estão lá fora ao Pai. Porque a gente fala que tudo se fez novo, nova criatura é, somos embaixadores, mas entre uma parte e outra, devemos levar a reconciliação das pessoas ao Pai. Quando nós nos tornamos nova criatura, nós levamos reconciliação. Quando fazemos isso, nós nos tornamos embaixadores. A gente só é embaixador se levarmos o reino, porque é muito bom ser embaixador sentado no sofá sem fazer nada. Só pelo título não adianta. O que vale é levantar do sofá e levar a reconciliação daqueles que não são reconciliados com o Pai para o Pai. É minha e a sua missão como igreja, como corpo de Cristo, levar o ministério da reconciliação às pessoas. Interessante que muitas vezes levar a reconciliação daquelas pessoas é nos colocarmos no lugar delas, porque foi isso que Cristo fez por mim e por você. Ele se colocou em nosso lugar, pagou pelos nossos pecados, para que fôssemos um dia reconciliados com o Pai. Portanto, muitas vezes, se você quer levar a reconciliação de algumas pessoas, ou de todas as pessoas a Deus, provavelmente você precisará se colocar no lugar dela. É sentir o que ela sente, é chorar pelo que ela chora, é sentir a dor do que ela sente. Isso é levar a reconciliação daqueles ao Pai. Porque evangelismo não se limita a Jesus te ama e ir embora. Isso não basta. Levar a reconciliação é se colocar no lugar, é sentir, é ensinar, discipular, ensinar como um filho. Isso é levar a reconciliação. E agora, abrindo parênteses, nós como igreja, e agora eu vou falar como igreja, não a igreja do Senhor, mas nós como igreja, homens, nós estamos perdendo tempo com um monte de meninice, com um monte de criancice. Como assim? Nós estamos perdendo tempo com brigas, é irmão contra irmão, é irmã contra irmã dentro da igreja, é pastor contra pastor, é ministério contra ministério, é gente tentando roubar a ovelha do outro pasto, como se o céu fosse diferente, e o céu é o mesmo. Deixa eu falar para vocês como é que funciona. Se eu e o pastor Manassés, isso aqui é uma metáfora, por favor, brigássemos, e a gente não se importa com o corpo, indiretamente vocês estão sendo atingidos, vocês serão feridos
por causa da minha briga e da dele. Sabe o que é isso, irmãos? Como é que funciona o câncer? É uma célula que se tornou maligna, passou a influenciar e a crescer de forma brutal. O que é que acontece com o corpo? A grande maioria morre. Quando há briga, quando há contenda, quando há picuinha e criancice dentro do corpo, a gente parou de ser célula saudável e passamos a nos comportar como câncer no corpo de Cristo. As briguinhas chatas, esse vício que tem dentro da igreja, e quando eu falo dentro da igreja, digo dentro da igreja de forma geral. E agora, por favor, eu me coloco como um dos pastores da igreja, dessa igreja. Essas briguinhas chatas que nós temos dentro da igreja, mesmo que você não está vendo, está influenciando todo o corpo. E sabe o que é que Jesus faz com o câncer? Ele tira fora. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que o corpo de Cristo, a sua noiva, fosse comprometida por meninos. A justiça de Deus está aplacada na graça de Cristo. Isso não quer dizer que a justiça de Deus não virá, porque esse momento aqui, 2020, nós já estamos muito longe de Sodoma e Gomorra. Nós já passamos muito tempo do tempo de Noé. E quem está se enganando que a justiça de Deus não virá, virá, porque a igreja dele é a sua noiva e ele responde por isso. Terceiro ponto, ele se chamava Mateus. Em Marcos capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim: e passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Interessante que antes de Mateus ser chamado Mateus, o seu nome era Levi. O que é que eu aprendo aqui? Que quando Jesus passa, o teu passado fica para trás. Quando Jesus passa, gera mudança. Quando Jesus passa, há algo novo. Ele se chamava Levi, e quando passou a seguir Jesus, passou a se chamar Mateus. O que eu entendo aqui é que não devemos nos apegar ao nosso passado, devemos levantar e seguir o novo em Cristo Jesus. Interessante é que só o homem é que fica lembrando do passado. Lá em Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19 vai dizer assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O problema da igreja atual é que a gente está apegado ao pecado, ao passado das pessoas. Quando alguém sobe no altar, nossa, o passado dele é feio, vamos parar de julgar, porque eu devo levar o evangelho de Deus àquela pessoa se ela já fez tanta coisa. Jesus só está se importando com o presente e com o futuro, porque o passado ele já jogou nas profundezas do mar. Agora eu trago a sua atenção, é que muitos de nós não estamos nos colocando como embaixadores do reino porque temos vergonha do nosso passado. Muitos de nós temos, eu não posso porque as pessoas vão dizer o que de mim, se eu já fiz tanta coisa. O que importa não é o que as pessoas falam, o que importa é que Jesus viu você e lhe escolheu. Não se porte, não ande baseado no seu passado, ande e se porte como o futuro que Deus tem para você e viva-o no presente. Os seus pecados não lhe impedem de seguir a Jesus. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A igreja do Senhor precisa de fato entender esse versículo.
aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O que é isso? Não importa quão feio caímos, se confessarmos e deixarmos, poderemos novamente, pela graça e misericórdia do Senhor, nos colocarmos de pé e sermos embaixadores do seu reino aonde formos. Vou acelerar. Ponto 4. Jesus falou: segue-me. O que é que eu entendo aqui? Jesus, aqui sou eu usando minha criatividade, Jones. Jesus não sentou para convencer Mateus. Ele não disse assim: Mateus, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, essa é a parte boa de me seguir. Não. Eu fico tentando imaginar Jesus passando. Jesus viu o homem: segue-me, e foi embora. Só que o interessante é que o coração daqueles que temem a Deus escuta o seu chamado e não precisa de mais nada para se levantar. A questão é que a gente escuta o chamado. Glória a Deus. A questão é que a gente escuta o chamado de Deus uma vez e fica esperando. Deus, fala comigo de novo, revela o meu futuro, revela quão grande eu serei, porque é lindo receber profecia, mas Deus não fica chamando mais de uma vez, não. Pela sua palavra, Deus já lhe chamou, ponto. Vamos se levantar e segui-lo. Não espere Jesus sentar na cama, na tua cama, e dizer assim: ô João, por favor, me siga. Jesus não precisa mendigar que a gente levante e o siga, porque Ele vai dizer: aquele que quiser, tome a cruz e siga-me. Só que a questão, gente, é que é o próprio Deus nos chamando. O que é que a gente quer mais? A gente quer escutar nossa mãe nos chamando, é verdade. A gente quer escutar nosso pai nos chamando, é verdade. A gente quer escutar nosso patrão nos chamando. Mas ei, o próprio Deus já nos chamou. Vamos parar de ficar querendo escutar chamado e vamos viver aquilo que a gente já ouviu. Jesus já chamou a sua igreja. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4, parte A, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Gente, hoje, lendo isso aqui, é muito lindo. Nossa, Abraão foi chamado por Deus do meio da parentela, saiu e foi para uma terra. Só que naquele momento ali, é a primeira vez que Abrão está escutando uma voz de Deus. É no meio do nada. Eu penso em um deserto aqui. Abraão em Harã, numa cidade, no meio do deserto, escutando uma voz que ele nunca ouviu. Ei, Abrão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, sai de perto do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Se eu e você escutarmos alguém falando isso, vai dizer que a pessoa está louca. Não, mas é verdade. Vai dizer que a gente está escutando voz, que está vendo coisa. Só que Abrão, Deus viu no coração de Abrão um coração que queria servir a Deus, mesmo que esse coração não soubesse disso. Deus quer ver no meu e no seu coração corações dispostos a se levantar e ir para onde Ele mandar. O nosso coração precisa estar disposto a escutar e a entender o chamado de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19 diz assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Irmãos, Jesus está esperando que nós o sigamos. Ele só quer que você levante e o siga, porque o seu propósito, a sua vontade para homens e mulheres de Deus é que nos tornemos, segundo a sua vontade, pescadores de homens. Todos os seus dons, todos os seus talentos, todas as suas qualidades, personalidade, posições e relacionamentos têm como um objetivo alcançar homens para Deus. Aquilo que você sabe fazer, não menospreze, porque foi Deus que deu, e Deus deu para um objetivo: alcançar pessoas para o seu reino. A gente perde muito tempo menosprezando aquilo que a gente tem, ou olhando para os dons dos outros, em vez de usar aquilo que a gente já tem. Deus deu a cada um dom, uma função no corpo, para que o corpo, aonde for, invada e alcance almas para o reino de Deus. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso, irmãos? Porque a gente escuta todos os dias que Jesus está voltando, que os sinais e maravilhas estão se cumprindo, mas a igreja não está alcançando almas para os céus. Eu fico imaginando quando chegar o PowerPoint lá do céu e Deus passar, o que é que a gente fez? O que é que a gente vai poder dizer que a gente fez? Quantas almas vocês alcançaram? Quantas almas de ônibus você alcançou? Você fez o que eu te pedi? Qual vai ser a cara da gente diante de Deus? Não, eu estava preocupado com meu emprego. Não, eu estava preocupado com minha escola. Tá, mas eu te coloquei lá para falar do meu nome. Eu te levei lá para falar do meu nome. Eu te coloquei lá para falar do meu nome. E você perdeu tempo se preocupando com coisas passageiras? Em Tiago capítulo 4, versículo 14, vai dizer que a vida é como um sopro, que a vida é como uma nuvem que logo se aparece e logo se esvai. A maior certeza da nossa vida é a morte. Um dia eu e você, Jesus não voltar e não arrebatar a nós vivos, iremos morrer. E a pergunta é: estamos cumprindo a vontade de Deus em nossa vida? Estamos usando a nossa vida para alcançarmos almas todos os dias? Eu preciso que acordemos e devemos levar almas para os céus. É o mínimo que possamos fazer pelo sacrifício de Cristo. Vamos seguir? Em Marcos 10, versículo 28 a 30 vai dizer assim: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, ou pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Muita gente diz aqui que receber 100 vezes mais é eu ter 100 casas. Eu tinha abri mão, recebi 100 casas. Não é não, irmãos. Receber 100 vezes mais neste tempo é que quando a gente alcançar pessoas e almas, a casa dela é minha também, a minha casa é dela. Eu trato vocês como meus irmãos e irmãs em Cristo. Existem pessoas debaixo da minha autoridade que são como filhos. Existem pessoas acima de mim que eu tenho como pais espirituais. Portanto, não pensem em bem 100 vezes mais, mas perceba que a vontade de Deus é alcançar todo o povo e viver a sua igreja em comunhão. Portanto, aquilo que Deus te deu é para você repartir com seus irmãos e irmãs em Cristo. Quinto ponto, concluindo: ele levantando-se o seguiu. No texto original vai dizer assim que ele imediatamente o seguiu. Gente, Mateus diz assim: Jesus, espera só um pouquinho aí que eu vou terminar meu expediente, deixa eu fechar minhas coisas. Não, o que eu entendo aqui é que imediatamente Mateus, segue-me, levantou e foi embora. Vamos parar de querer justificar os homens quando a nossa justificativa precisa ser para Deus. A nossa ação não é para os homens, a nossa ação é para o reino.
Aquilo que fazemos e prestarmos conta não é para os homens, é para Deus. Claro, não seja irresponsável, por favor. Mas tudo que Mateus não parou para questionar Deus, para questionar Jesus. Ei, mas por que eu vou lhe seguir? Por quê? Para quê? Se eu tenho posição, se eu tenho cargo, se eu recebo bem, se eu significo alguma coisa. Não. Mateus pegou tudo que ele tinha, posição, posse, relacionamentos, botou num saquinho e jogou fora. Se levantou e seguiu. Jesus, gente, para quem não diz que o evangelho é radical, está enganado. O evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela é radical. É levantar e seguir, sem pensar e sem olhar para trás. Isso que é nascer de novo. É não ficar se apegando às coisas do passado, não. É levantar e seguir, sem olhar para trás. Você não vê Mateus questionando nada depois que seguiu a Jesus. Pode ver que foi Pedro que questionou: o que é que a gente ganha? Mas Mateus, não. Jesus, a Trindade, o reino de Deus, quer pessoas que levantem da cadeira e siga e cumpra o chamado da igreja aqui na terra. Então devemos entender, como homens e mulheres que queremos ser homens e mulheres de Deus, o que Deus espera de mim e de você é que saiamos da nossa zona de conforto e vivamos a vontade do Pai. Porque não importa se doa, se machuca, se é desconfortável, melhor é ter a certeza que estamos no centro da vontade de Deus. É ter a certeza que quando formos aos céus, iremos felizes, porque cumprimos aqui na terra a sua vontade. Se Deus, gente, a gente precisa entender o que é viver o chamado. A gente precisa entender o que é a nossa vida. A gente precisa entender o que Deus tem para nós. Deve ser muito lindo e gratificante na alma ter a certeza que estamos cumprindo a vontade de Deus. Que como igreja, louvor já pode subir, que como igreja devemos entender e cumprir essa vontade. Vamos ver lá em Atos capítulo 36, capítulo 13, versículo 36, que diz assim: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Gente, olha que lindo. Servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Antes de falar da morte de Davi, vamos ver que ele serviu a vontade de Deus. Se formos arrebatados, ou se um dia formos morrer, eu e você devemos ter a certeza que servimos a vontade de Deus. Se coloque de pé, por favor. Como igreja, devemos ter a felicidade e a certeza que estamos servindo a vontade de Deus para o seu reino. Entenda que está na minha e nas suas mãos invadir as ruas, invadir o trabalho, invadir a faculdade, invadir a escola, invadir a vida das pessoas com a palavra de Deus. A igreja precisa acordar, porque Jesus está voltando e nem metade do mundo escutou falar de Jesus Cristo. O que é que estamos fazendo? Precisamos viver a nossa missão, o nosso chamado, o nosso objetivo. O objetivo da minha e da sua vida é servir a Deus e levar o seu nome a todas as pessoas. Para concluir, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Deixa eu dizer uma certeza para vocês:
quando você for cumprir o seu chamado, quando você for servir a sua missão, quando você for ser embaixador do reino de Deus, quando você for, aonde for, tenha a certeza que Jesus Cristo está do seu lado, cumprindo o seu chamado com você. Isso é muito lindo, porque Deus nos chamou, Deus nos conheceu, Deus nos santificou, nos deu por profetas, nos manda alcançar as pessoas, ensinando-as, batizando, com a certeza que Ele estará em todo momento ao nosso lado. Não é por mim, por você, não é pela nossa força, mas é pelo Espírito Santo que está dentro de você, e pela vontade do Pai que anda ao seu lado em todo momento. Curve sua cabeça. Senhor Deus, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Te adorando, Te glorificando, Te exaltando, Te bendizendo, Te louvando e rendendo graças ao Teu nome, Pai. Senhor, essa noite entendemos um pouco daquilo que devemos fazer, entendemos um pouco do que é o nosso chamado, do que é o nosso objetivo. Entendemos que tudo o que devemos fazer, Senhor, em nossa vida é para a glorificação do Teu nome e alcançar almas para o Teu reino. Senhor, aqui esta noite estamos nos colocando diante de Ti. Eu não posso falar por todos, mas sei que tem corações que estão em pé diante do Teu altar, se colocando como homens e mulheres que querem viver hoje o Teu chamado. Pessoas que querem viver hoje e cumprir a Tua vontade aqui na terra como no céu. Porque, Senhor, a Tua palavra fala: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos aqui nos colocando, Senhor, e pedindo que a realidade do céu invada a terra, e que possamos nos comportar como homens e mulheres que vivem o Teu chamado. Senhor, nos permita lhe pedir, nos enche da Tua autoridade, nos enche da Tua unção, e que aonde formos possamos perceber e ter entrada aos corações para falar do Teu nome. É o que Te pedimos e Te adoramos, em Teu nome, amém.